Bem-vindos à nossa aula de número 261. Nós estamos no item 3 do capítulo 32 do livro Ação Humana. Capítulo 32 se chama Confisco e Redistribuição. Está atento às aulas, claro. O item 3 tem um subitem. O item 3 ele tem um subitem. Ele, o item 3, que é a taxação confiscatória, tem o subitem taxação confiscatória e risco empresarial. Vamos ver o que Mises tem a apontar sobre este caso. Taxação confiscatória e risco empresarial. Uma falácia muito comum supõe que o lucro empresarial seja uma recompensa pelo risco assumido. Ó, uma falácia muito comum supõe que o lucro empresarial seja uma recompensa pelo risco assumido. Considera o empresário como um jogador que investe numa loteria depois de ter pesado as chances de ganhar um prêmio, em relação ao risco de perder o que apostou. Essa opinião se manifesta muito claramente na descrição das operações da Bolsa, como uma espécie de jogo de azar. Segundo essa fábula, largamente difundida, o mal causado pela taxação confiscatória seria o de modificar a relação entre as chances favoráveis e desfavoráveis da loteria. Os prêmios seriam reduzidos enquanto os riscos permaneceriam inalterados. Os capitalistas e os empresários seriam, assim, desencorajados de assumir novos riscos. Esse raciocínio está todo errado. O proprietário de capital não escolhe entre investimentos mais arriscados, menos arriscados ou investimentos seguros. O próprio funcionamento do mercado obriga-o a investir os seus fundos de maneira a atender às necessidades mais urgentes dos consumidores da melhor maneira possível. Se o sistema tributário adotado pelo governo resulta num consumo de capital ou restringe a acumulação de novos capitais, os recursos necessários para as novas iniciativas ficam escassos, impedindo a realização dos investimentos que teriam sido feitos se não houvesse a taxação. Os desejos dos consumidores são atendidos numa escala menor, mas essa consequência não decorre de uma relutância dos capitalistas em assumir riscos, decorre de uma diminuição do capital disponível. Não existe investimento sem risco. Se os capitalistas se comportassem de maneira descrita nessa fábula e procurassem sempre fazer o investimento mais seguro, sua própria conduta tornaria esse tipo de investimento inseguro e não lucrativo. O capitalista não tem como fugir à lei do mercado que obriga o investidor a atender os desejos dos consumidores e a produzir tudo aquilo que possa ser produzido, levando-se em conta as condições vigentes de disponibilidade de capital e de conhecimento tecnológico e as valorações dos consumidores. Um capitalista nunca escolhe o investimento que, segundo seus prognósticos, oferece menores possibilidades de sofrer perdas. Escolhe aquele no qual espera realizar o maior lucro possível. Os capitalistas, que não se consideram capazes de avaliar corretamente as tendências do mercado, não investem o seu capital em ações. Emprestam-no a quem está disposto a correr o risco empresarial. Desta forma, fazem uma espécie de sociedade com aqueles a quem consideram mais capazes de avaliar as circunstâncias do mercado. O capital investido em ações costuma ser denominado de capital de risco. Entretanto, como já foi assinalado antes, o sucesso ou o fracasso de investimentos em ações preferenciais, títulos, debêntures, hipotecas e outras formas de empréstimo também dependem, em última análise, dos mesmos fatores que determinam o sucesso ou o fracasso do capital de risco. Não há investimento algum que fique imune às vicissitudes do mercado. Um sistema tributário que pudesse reforçar a oferta de capital para empréstimos em detrimento do capital de risco provocaria uma elevação da taxa bruta de juros e, ao mesmo tempo, ao aumentar a parcela de capital de empréstimo em relação à parcela investida diretamente no capital das empresas, tornaria as operações de empréstimos mais inseguras. Esse processo, portanto, teria vida curta. O fato de um capitalista, como regra geral, não concentrar seus investimentos em ações ordinárias e empréstimos numa única empresa ou em um único setor de atividade, mas preferir distribuir seus fundos entre diversos tipos de investimento, não significa um desejo de reduzir os riscos do jogo?
Seu objetivo é aumentar as possibilidades de lucro. Ninguém investe se não achar que está fazendo um bom investimento. Ninguém escolhe deliberadamente um mau investimento. É o surgimento de circunstâncias não previstas pelo investidor que faz com que um investimento se torne um mau negócio. Como já foi assinalado antes, não existe o que se possa denominar de capital não investido. O capitalista não tem liberdade de escolher entre investimento e não investimento. Tampouco pode, ao escolher seus investimentos, se afastar dos desejos mais urgentes dos consumidores. Precisa tentar antecipar esses futuros desejos corretamente. Os impostos podem reduzir a quantidade disponível de bens de capital ao provocar um consumo de capital, mas não restringem o emprego de todos os bens de capital disponíveis. Com relação à nota de rodapé 4, ele pede para se ler lá na página 599 até 601. Lembrando, capital, como já foi assinalado antes, não existe o que se possa denominar de capital não investido. Se o capital está parado com você entesourado, é porque você está assumindo os riscos de mantê-lo entesourado para qualquer outra oportunidade que venha. Ou porque você acha que o mercado vai entrar em derrocada. Se você estiver errado, você perdeu dinheiro, teve prejuízo mantendo em caixa. Não existe capital que não esteja investido. Essa é a primeira nota de rodapé, e se vocês tiverem paciência, voltem lá e leiam. E a última, mas não restringe o emprego de todos os bens de capital disponíveis. Os impostos podem reduzir a quantidade disponível de bens de capital ao provocar um consumo de capital, mas não restringem o emprego de todos os bens de capital disponíveis. Vamos lá ver a quinta nota. Ao usar a expressão bens de capital disponíveis, deve-se levar em conta o problema da conversibilidade, ou seja, o fato de que alguns bens de capital são inconversíveis. Uma máquina comprada que só produz bloco de concreto e não produz nada mais, ela é um bem inconversível. Se os impostos sobre a renda e sobre o patrimônio das pessoas muito ricas forem excessivamente altos, um capitalista pode preferir manter todos os seus recursos em caixa ou em contas bancárias sem juro. Desta forma, consome parte do seu capital, não paga imposto de renda e reduz o imposto sobre a herança a ser pago pelos seus herdeiros. Mas mesmo essa conduta não afeta o emprego do capital disponível, afeta os preços. Porém, nenhum bem de capital deixa de ser utilizado por essa razão. E o funcionamento do mercado força os investimentos nos setores em que se espera satisfazer os desejos mais urgentes, ainda não satisfeitos, do público comprador. E com isso, encerramos o pequeno, mas importantíssimo, como vocês puderam ver, capítulo 32, né? Com três itens e um subitem, né? Um subitem dentro do terceiro item, confisco e redistribuição, que foi, como eu expliquei lá no comecinho da aula, era mais um dos itens do final do capítulo 28, apontado por Ludwig von Mises. Correto? Estão lembrados disso, correto? Correto? Pois bem, e assim encerramos mais uma aula. Espero contar com todos vocês no capítulo 33. Capítulo 33, sindicalismo e corporativismo. Meu muito obrigado a todos.